Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de bastante alegria estar nessa casa de oração mais uma vez. Que toda a honra e glória seja tributada a Deus nessa noite. Eu quero nessa oportunidade também louvar a Deus pela vida do pastor Edson, pastor regional. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua esposa, toda a sua família, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor também desta igreja, pastor Arnaldo. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Sempre nos recebe tão bem. Que Deus continue abençoando em nome de Cristo. Eu quero também, nessa noite, parabenizar todos os líderes da mocidade regional aqui de Bococa, de Guaxupé, também de São Sebastião do Paraíso, é isso, né? Que Deus continue abençoando grandemente e parabenizando toda essa linda mocidade da MUPADESP. E Deus continue abençoando grandemente em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, também louvar a Deus pela vida da minha companheira, esposa, que está sempre conosco nas estradas, e firme e forte. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Eu quero aproveitar os irmãos de pés, como estão mesmo. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. O capítulo é o capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. E o versículo, o tema é o 21 e 22. Mas vamos passar a ler a partir do verso 18. Amém? Quem já encontrou, diga glória a Deus. Quem ainda não encontrou, diga estou procurando. Não tem jeito, está no telão, né? Glória a Deus. Passamos a ler o texto que nos diz assim: vós, servos, rejeitai-vos com todo temor, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecarmos, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligido e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, e levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos que os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelha desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Quantos podem dizer amém? Amém? Irmãos, a gente vai chegando em uma idade que precisa usar óculos. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos repetissem o verso 21 e 22. Apenas o 21 e 22, quando eu disser 3. Vamos lá? No 3,
Um, dois, três. Glória a Deus. Eu gostaria que você deixasse a tua Bíblia no banco agora, se fosse possível, na cadeira. Louvado seja Deus. E gostaria muito que você levantasse uma das suas mãos para os céus agora. E nós vamos orar. Já que levantou uma, acho que dá para levantar as duas, né? A Bíblia está na cadeira. Pastor, que altura que eu levanto a mão, tenta tocar o teto de PVC com elas. Aleluia. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença nessa noite, e na Tua presença há liberdade. Eu peço, Deus, que a Tua palavra, uma vez mais, encontre guarida nos corações presentes nessa noite, e seja dado no abrir e fechar da minha boca a palavra com confiança. A casa é tua, o povo é teu. Se o Senhor quiser batizar crentes com teu Espírito Santo, batiza nessa noite. Se o Senhor quiser curar, e isso instantaneamente, porque há poder na tua palavra para curar, cura. Senhor, faz o teu querer e a tua vontade. Eu estou aqui apenas como um mero instrumento do Senhor, e como instrumento eu peço e rogo que o Senhor tire a melhor nota, isso para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Jesus, tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Eu quero pedir um favor a você ainda. Isso é claro, se não ferir a tua liberdade de adorar a Deus. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não converse comigo agora, irmão. Ah, mas nesse ânimo aí, ele vai conversar com você até a hora da bênção apostólica. Eu sei que você não jantou ainda, mas dá para melhorar esse negócio. Olhe para ele de novo e diga: não converse comigo agora, irmão. Fala para ele: eu vou ouvir palavra de Deus. E fala para ele: nada de ficar me cutucando, nem me chamando, viu? Avisa ele aí, porque senão ele te cutuca, ele fica te acotovelando, bate na perna, toca no ombro, tudo isso para chamar, para conversar. E você perde a bênção de Deus quando você faz isso. Aleluia. Então você já está alertado. Eu vou repreender a última coisa, e eu garanto que eu começo a pregar, porque senão um espírito de murmuração já começa a tomar conta da vida dos crentes, e eles começam a dizer assim: ó, esse negão repreende muita coisa, mas pregar que é bom nada. Então eu repreendo e prego. Está repreendido agora, a partir desse momento, o espírito da bexiga solta. Você riu, mas eu vou provar, não é inovação não. Quando repreendemos o espírito da bexiga solta, a vontade no banheiro some e vai embora. Agora pensa num Deus que fala quando nós não vamos ao banheiro. Talvez você esquematizou um jeito aí, calculou a distância. Os mais ousados cronometrou até o tempo de ir ao banheiro e voltar. Mas eu tenho uma má notícia para você: foi frustrado o teu plano em nome de Jesus. Está valendo para os irmãos que estão no telão também. Louvado seja Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Pois bem, irmãos, quando nos foi feito o convite para que estivéssemos aqui na noite deste dia,
assim como todo aquele e aquela que ministra assim o faz, eu também fiz. Eu fui buscar uma palavra diante de Deus, na verdade uma palavra do coração de Deus, para o coração desta juventude, para o coração desta igreja nessa noite. E amados irmãos, quando nós lemos a primeira carta que o apóstolo Pedro, ele escreve, e quando começamos a entender o assunto que ele trata na sua primeira epístola universal, e na verdade foi escolhido o capítulo de número 2, com o verso 21 e 22 como tema deste congresso. E quando olhamos para o capítulo 2, temos que entender, e se faz necessário nós compreendermos desde o início o que o apóstolo estava passando para nós, as verdades bíblicas que ele estava trazendo do coração de Deus para o meu e para o teu coração nesta noite. E quando abrimos a Bíblia, no capítulo 2, já ficamos de sobremodo surpresos pelo tom que o apóstolo Pedro, ele já nos aborda. Ele começa dizendo assim, no verso 1 do capítulo 2, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas murmurações. Então, o capítulo 2 começa, ao meu ver, um pouco acelerado. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele começa com o pé no acelerador lá embaixo, dizendo das verdades e o que ele gostaria de tratar nesse capítulo de número 2. Entendemos também, olhando ainda no verso 2, ele diz: e desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não o falsificado, para que por ele vades crescendo. Então ele já está preocupado com aquele que os ouve, aqueles que estariam escutando ou lendo o que ele estava escrevendo. Se ele disse que existe este leite que ele trata de leite racional, que ele trata de leite puro, porque sem falsificação, e logo a seguir ele diz que existem também falsificações. Aleluia. Existem aquele leite, aquele alimento que é um alimento que não traz substância, que não deixa ninguém bem por muito tempo, aquilo que só resolve na hora. E o apóstolo Pedro deixa bem claro que isso não traz crescimento algum. O que traz crescimento é o leite racional. Ele deixa bem claro isso. E quando ele vai seguindo adiante, para nós não irmos versículos por versículos, eu abordo o verso de número 11 a seguir, que entendemos que é na verdade o contexto dos versículos que foram ora escolhido para este grande congresso. E quando olhamos do verso de número 1 ao verso de número 10, o apóstolo Pedro, ele está tratando dos privilégios dos cristãos que em nós somos e
que nós somos e também temos as bênçãos de Deus. Na verdade, ele deixa bem claro do verso 1 ao 10 que devemos e podemos usufruir dessas bênçãos, mas olhando pela ótica do apóstolo Pedro, ele deixa claro e ele faz uma transição quando chega no verso 11, do 1 ao 10, ele explica sobre os privilégios. Do 1 ao 10 do capítulo 2, ele fala que devemos e podemos usufruir das bênçãos de Deus. Mas depois, quando se inicia o verso de número 11, o apóstolo, ele faz uma transição, e uma transição rápida, e a transição que ele faz é a seguinte: olha, existe privilégios do 1 ao 10, mas também existem os deveres de cada cristão. Ele deixa bem claro isso. E quando ele deixa claro que existem os deveres que nós temos, existem responsabilidades que você tem que ter. Ele deixa bem claro como devemos nos comportar. Do verso 11 a seguir, ele deixa bem claro como deve ser a minha e a tua conduta diante de Deus. Ele deixa claro isso, porque irmãos e irmãs, os irmãos do telão, os irmãos daqui de dentro, da mocidade, nós temos que entender que a Bíblia sempre haverá o equilíbrio. A Bíblia sempre trabalhou com equilíbrio. Se você tem privilégios, você pode esperar que você vai encontrar os seus deveres também. Se você tem ali as bênçãos à sua disposição, o compromisso também com Deus deve ser também levantado aqui nesta passagem. E eu disse sobre o equilíbrio. As escrituras, você tem a doutrina e a ética. Nas escrituras você tem o privilégios e os deveres. Na Bíblia você tem os direitos, mas também as responsabilidades. Era isso que ele estava tratando. Não apenas, irmãos, as coisas simples, mas também falando aqui das coisas mais preciosas. Sempre tem que haver o equilíbrio. Então não tem uma vida apenas de deveres, mas também não tem como você viver se você tem uma vida só de bênção, uma vida só de privilégios. Não existe isso. A Bíblia sempre está equilibrando tudo isso. Então, voltando, Pedro, ele na verdade, ele diz bem claro nessa carta, nos orientando acerca dessas regras que deveriam ser cumpridas de maneira integral. E quando eu olho para tudo isso, e sendo orientado por este servo de Deus, da mesma forma, ele deixa bem claro que é importante que você precisa trabalhar na questão dos deveres. Era onde ele estava entendendo que havia mais falta. Nos privilégios nós nos comportamos bem, nas bênçãos nós nos comportamos melhores ainda, mas a preocupação
do apóstolo era o seguinte: como você está lidando com os deveres? Como você está lidando com aquilo que o Senhor, Ele pede de você? Ele estava indagando, perguntando: como está a tua conduta? Como você está vivendo? Na verdade, ele deixa muito claro acerca desses deveres. Sabe por quê, irmãos? A igreja evangélica tem sido por muitas vezes acusada que, para evitar o erro da salvação pelas obras, ela cai, irmãos, em outro extremo: a salvação sem obediência. Porque às vezes a igreja evangélica, nesses últimos dias, ela é rotulada dessa forma e dessa maneira. Então, como ela é vista dessa forma, como ela é vista dessa maneira, e muitas vezes acusada nesse erro, dizendo que a salvação é só pelas obras, ela toma um caminho contrário muitas vezes e tenta a salvação sem obedecer. Ou seja, o Senhor, mesmo que eu estiver uma vida que não seja uma vida condizente com a palavra, mesmo se eu tiver uma vida que não esteja nos parâmetros bíblicos, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Muitas vezes estamos pregando um calvinismo enrustido no meio do povo de Deus, aonde ele diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade e nunca foi verdade. Na verdade, é um processo. Se você continuar firme, se você continuar obedecendo, se você continuar buscando, a minha Bíblia e a tua também diz: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Estão pregando uma salvação muito fácil por aí, mas o Senhor está dizendo: como está a tua conduta? Como está o teu jeito de ser? Como está os seus deveres? Porque eu estou vendo que você está usufruindo e muito bem dos privilégios, mas o Senhor nessa noite, Ele abre as Escrituras e te pergunta: como está os teus deveres hoje? Parece que eu estou ouvindo alguém dar um glória aí. Como está os teus deveres? Aleluia, aleluia. Tem muita gente dizendo: eu sou crente, eu creio em Jesus. Mas como é que você vive? Eu estou no contexto do tema. Como é que você vive? Aleluia. Qual é a sua conduta? Como é o seu comportamento? Porque ser crente aqui dentro é fácil demais. Pensa num mamão com açúcar. É ser crente dentro da igreja. Ninguém fala nada com você. E se olhar torto para você, você vai lá: o pastor Arnaldo, tem um irmão que olhou meio torto para mim lá. Eu não gostei não. E você pede ajuda ainda. Aleluia. Mas irmãos, e lá fora? Como você é conhecido na escola? Como você é conhecido na rua da tua casa? Como é você conhecido na faculdade? E lá no trabalho? Como é que eles te chamam? É para isso que o Senhor está olhando. Só quem está entendendo e tem coragem de abrir a boca e dar o glória. Como é teu comportamento? Vai apertar só mais um pouquinho. Como é o teu estilo de vida? É que às vezes a pessoa vive lá fora de tal forma que o incrédulo
olha para ele e diz: olha, esse discurso teu que crê em Jesus cai por terra. Tu tem jeito de crente, se veste como crente, mas o teu jeito, o teu comportamento não é de crente não. Aleluia. A fala está divorciada da vida. Aleluia. Fala uma coisa e faz outra. Oh, aleluia. Era disso que Pedro estava tratando, irmão. Aleluia. Nesse tom, dessa maneira. Era disso que ele estava falando. E quando eu chego no verso 11 e no verso 12, eu começo a entender que Pedro, tratando do comportamento dos cristãos, e o cristão é aquele que é amado. Eu acho lindo isso. Pedro começa no verso 11 dizendo: amados. Aleluia. Então o cristão, ele é amado. É coisa linda, porque o que Pedro estava falando, ele não estava falando para denegrir a imagem de ninguém, ele não estava falando para acabar com ninguém, não, ele estava falando porque Deus ama, ele estava falando porque Deus é apaixonado por aqueles que estariam ouvindo, e o amor dele é assim, irmãos, o amor dele tem hora que nos constrange. O amor dele é tremendo em nossas vidas. Existe momento que ele permite você perder as coisas só para você voltar para ele. É você mais enfático. Tem hora que ele te tira as coisas só para chamar a tua atenção. A tua comunhão vai esfriando. Aí Deus vai trabalhando na tua vida dessa maneira e dessa forma. Eu não sei se você já parou para pensar. Se você é amado de Deus, será que você tem a consciência que você é amado? Irmãos, se o Senhor é a pessoa mais importante do universo, e Ele diz que te ama, e eu tenho certeza que Ele te ama, e fica mais claro ainda que Ele te ama, você não vê nada de especial nisso? A pessoa mais importante do universo dizer que te ama. Às vezes você fica esperando ouvir isso de um mero mortal, mas Deus, o dono de tudo, Ele está dizendo para alguém que entrou aqui e para alguém que está lá do lado de fora: eu te amo. Aleluia, aleluia, aleluia. Os puritanos, no século 17, eles escreveram uma frase tão forte, e a frase deles era a seguinte: achas pouco o fato de ser amado por Deus? Pergunta para o irmão que está ao seu lado: tu acha pouco ser amado por Deus? Aleluia. Você acha pouco ser amado por aquele que fez o céu e a terra? Você acha pouco ser amado por aquele que te deu a vida, aquele que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7? Ei, derabia suia. Se Ele é a pessoa mais importante do universo e Ele te ama, então não é coisa pequena. Você, por estar aqui e amada por esse Deus e amado por esse Deus, era para você estar mais alegre, era para você estar mais feliz. Eu vou dizer mais: era para você estar radiante, glorificando e exaltando o nome do teu Deus, porque você é amado por Ele. Só quem sente amado por Ele, levante a mão e abre a tua boca e dê um brado de glória. Adora Ele, agradeça a Ele por esse amor, agradeça a Ele por ser amado por Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele. Oh, Arábia Suia de raça. Oh, aleluia, 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 aleluia. No verso 11 ele diz algo interessante. Ele diz que nós somos peregrinos.
Mas vós, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros. Ele começa a dizer o que estava acontecendo. Na verdade, o apóstolo Pedro, quando ele diz a palavra peregrino, ele está dizendo, significa residente, significa residente estrangeiro. Aleluia. Você mora em uma pátria, aleluia, mas aquela pátria não é sua. Eu vou dizer de novo, porque eu sou um irmão, deu glória a Deus. Você mora em uma pátria, mas aquela pátria não é sua. Aleluia. Aquela residência não é sua. Você mora em Mococa, mas a tua residência, o teu lugar eterno não é Mococa. Você mora em Guaxupé, mas o teu lugar não é Guaxupé. Você mora em São Sebastião do Paraíso, mas o teu lugar não é São Sebastião do Paraíso. O Senhor está dizendo, a tua cidadania, ela é permanente lá do céu. Alguém parece que entendeu nessa... Parece que alguém entendeu aí. A sua pátria é o céu. Ele deixa claro que somos residentes temporários. Já foi louvado, já foi engrandecido o nome do Senhor aqui nessa noite. Irmãos, eu sei que não tem a hora certa, eu sei que não tem a hora marcada, mas em um momento, em um abrir e fechar de olhos, o Senhor, Ele vai vir sobre as nuvens para buscar a sua igreja. E deixa eu falar para você, jovem, não tem problema se não der tempo de casar, tu vai morar no céu. E não tem problema se não der tempo de ter filhos, você vai morar no céu. Não tem problema se não der tempo de encontrar o varão ou a varoa. Sabe por quê? O Todo-Poderoso já reservou um lugar para você lá nas mansões celestiais. Só quem entende isso, abra sua boca e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pergunta para esse irmão que está ao seu lado: e se Jesus chegar antes de você casar? Pergunta para ele. E se Jesus voltar antes de você casar? Pergunta para ele. Pergunta para ela. Pergunta se tem problema. Pergunta se tem problema. Eu quero ver onde está o coração desse jovem aí agora. Eu quero ver onde está o coração dessa irmã aí agora, desse irmão aí agora. Ele virá sobre as nuvens, ele virá. Você cantou nessa noite: Maranata, Maranata, ora vem. Foi você que chamou, foi você que pediu. Só quem está entendendo nessa noite, e ele pode vir a qualquer momento, porque ele é melhor do que o varão, ele é melhor do que a casa própria, ele é melhor do que o carro novo, ele é melhor do que tudo. Glorifica e exalte o nome dele. Na verdade, eu vi alguns jovens tristes agora. Eu sei que cada panela tem a sua tampa, mas se Jesus chegar antes da tampa da panela, tu já pensou nessa hipótese? E se ele chegar antes da tampa? Tu cantou aqui, ora vem. Tu cantou aqui, Maranata, aleluia. Irmãos, Pedro estava dizendo isso, e ele não diz só que era peregrino. Pedro diz também que era forasteiros. Ele falando de nós. Sabe por quê? O contexto aqui
é que os irmãos estavam sendo perseguidos na época. O capítulo 2 de 1 Pedro, o contexto é uma perseguição sobre os crentes da época. Eles estavam perdendo casas, eles estavam perdendo propriedades, eles estavam perdendo aquilo que eles possuíam. Então Pedro, ele vem com essa palavra, não apenas de alento, porque é uma palavra verdadeira e digna de toda aceitação. O apóstolo Pedro estava dizendo: olha, tu perde essa daqui, mas aquela, você não está entendendo. Tu perde essa daqui, mas aquela lá, aquela você não perde. Aquela de João 14 você não perde, porque ele já foi preparar lugar para a tua vida. Só quem acredita glorifica. Então era esse ambiente, irmãos. Os habitantes, eles estavam vivendo naquela época desse jeito. Eles estavam perdendo tudo, estavam passando uma prova terrível. Então apenas eles não tinham, na verdade, a sua pátria permanente, a sua residência permanente, como muitos dos senhores têm esse privilégio aqui nessa noite. Eles não estavam vivendo desse jeito. Estavam sob perseguições, estavam sob forte ataque do inimigo. E Deus falando com eles dessa forma. Não é a realidade do nosso país, mas eles estavam vivendo desse jeito. Irmãos, e quando Pedro, ele vai discorrendo, eu tenho certeza que nós chegamos até o verso 22 nessa noite, mas eu quero falar um pouco do 18 e do 19 antes de chegar ao verso 21 e 22. A partir do verso 19, esse mesmo Pedro, ele diz que é agradável diante de Deus que alguém sofra injustamente. E quando você sofrer injustamente, isso tem que provocar, na verdade, alegria em você, não provocar tristeza. Mas por que você deve sofrer? O porquê desse sofrimento? Quando eu leio o versículo 19, que está escrito assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Irmãos, o apóstolo está dizendo que quando alguém padece, sofre aflição injustamente e não reage, é claro, o Senhor, ele se agrada. Não, só um irmão que disse verdade. Quando só uma pessoa diz verdade, tem que repetir de novo. Aleluia. Irmãos, ele diz bem claro: se sofre tristeza, sofre provações, sofre tudo isso, essas angústias, por causa de perseguições, mas não reage, fica firme. Ele não torna um mal por mal. Meu Deus, aleluia. Por causa do quê? Por causa da sua consciência, diz o texto. Irmão, você não paga o mal por mal. Se falar mal de você, você tem que falar bem da pessoa. Só o pastor Flaviano que fez assim com a cabeça. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, se alguém falar mal de você, no verso 19, que é o contexto do tema que escolheram, ele está dizendo: se falar mal de você, fala bem. Não, você não está compreendendo esse negócio. Aleluia. Ele está dizendo: se você sofrer aflições injustamente, você tinha todo o direito de revidar. Na ótica humana, e não revidou, é nesse momento que o Senhor fica alegre.
Não, eu vou falar mais claro, que talvez você não esteja entendendo. Aleluia. O que fizeram com você foi tão triste. O que fizeram com a tua história foi tão pesado e foi tão injusto aos olhos daqueles que estavam observando e ficaram sabendo da história. A vontade que você tinha era de revidar, mas você não revidou. Você segurou todo aquele ímpeto. Na verdade foi orar. E quando você fez isso, o Senhor, Ele agradou da sua alma, Ele agradou da tua vida, Ele agradou do teu jeito. Está sendo injusto, mas você deixa na mão daquele que tem toda a justiça, que faz toda a justiça. Eu vou falar. A vontade que deu foi de grudar pelo cabelo, mas tu foi orar. A vontade que deu foi pegar pela lapela do paletó, mas você foi orar. A vontade que deu foi de falar um bocado de verdade para ele ou para ela, mas você engoliu seco. Eu vou falar. Engoliu o boi com chifre e tudo. Não deve ser fácil, mas você deixou na mão do Todo-Poderoso, aquele que opera, aquele que faz milagre, aquele que entra com providência. Só quem acredita que quem justifica já chegou nesse congresso. Aquele que justifica está aqui nessa noite. Levante uma das suas mãos, e dá pelo menos 2 glória, pode ser uns 3, já que levantou a mão nessa noite. Tem alguém entendendo aí? A vontade era de partir para a briga, mas tu foi orar. Porque a injustiça foi muito grande que fizeram. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. O que fizeram foi covardia. Oh, aleluia. Eu conheci um pastor que passou por um setor, eu não vou falar onde é, que talvez você conheça, e vai falar até o nome da pessoa, e eu não posso falar de forma alguma. Ele diz: pastor Marcelo, como eu apanhei nesse lugar, mas eu preciso lhe dizer uma coisa, teve algumas pancadas que eu mereci. Eu fui inocente, eu coloquei a mão na onde não era para colocar, comprei briga que não era para comprar, eu fiz coisas que não deveria ter feito, e por isso eu apanhei. Mas tem uma coisa, pastor, que eu preciso te dizer: existe umas pancadas que me deram que foi pura covardia. Não precisava bater, mas bateram. Não precisava espancar, mas espancaram. Eu sei que Deus usa pessoas, assim como Ele usou a Babilônia para Israel como vara de correção, assim como Ele usou a Síria em 722 antes de Cristo para a vara de correção para Israel, Ele ainda usa pessoas hoje para a correção. Ele usa pessoas como vara de correção para o crente individual até hoje. Só que tem um negócio, aleluia, e disso Deus não abre mão. Deus diz: olha, é para corrigir, dá só 8 varadas. Dá 8 porque aprende. Dá 8 porque entra no eixo. Dá 8 porque vai entender o que eu quero. Aí o infeliz vai lá e dá 10. Aí o infeliz vai lá e dá 12. O que o Senhor está dizendo: o que passar vai ter que dar conta. Não, você não entendeu. O que passar vai ter que dar conta. Então você continua na comunhão, continue só buscando a Deus, porque o que fizeram contra você, que passou da conta, o Deus de justiça está aqui nessa noite, e Ele vai cobrar este negócio. Só quem está entendendo, abre a boca e glorifica. Eu estou ouvindo barulho de adorador. Eu estou ouvindo barulho de quem levou umas varadas a mais.
Eu estou ouvindo o barulho de quem levou pancada e não merecia mais levar pancada. Eu estou ouvindo o barulho daqueles que Deus mandou parar de bater, ele continuou batendo. Eu estou ouvindo o barulho daqueles que estão machucados e estão feridos por causa de homens, mulheres que passaram do limite. Mas o Senhor me trouxe aqui. Ele abre as escrituras e diz para você: não vá tirar satisfação, não vai ligar, não vai conversar, não vai mandar zap para ninguém. Deixa que eu tomo conta da tua vida e da tua história. Só quem está entendendo isso, abre a boca e glorifica. Parece que só os irmãos do telão lá que entendeu. Eu estou ouvindo voz de adorador aqui. Te bateram demais, passaram da conta. Ei, terrácia, erebai, erebai, candarábia, sore de récia, eriandarácia, comundo iedécia, ederebai, adaragácia, edi. É Ele quem corrige, mas tem limites. Ele não colocou a areia como porta para o mar. Ele disse: até aqui virá e não mais. A areia é porta. Aqui quebrarão as tuas orgulhosas ondas. Tudo tem limite nessa vida. Aleluia, aleluia, oh glória. O verso 20, eu já estou chegando perto do 21. Tem alguém entendendo lá atrás? O verso 20 diz: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se trazendo, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Se você está, pastor, interpreta esse mistério para me entender. Deus está dizendo: se você está andando na linha e estão te batendo, se você está fazendo tudo que Jeová mandou você fazer e estão te afligindo, se você está andando nos caminhos e fazendo toda a vontade dele e estão te esbofeteando, pode ficar alegre, que isso é agradável a Deus. Se está andando certinho e estão te perseguindo, é agradável a Deus. Olha para cá. Mas se estão te perseguindo porque você está devendo, é normal. Só o pastor Fabiano lá do Mocoquinha que entendeu. Aleluia. Se estão te perseguindo porque você está fazendo coisa errada, irmão, ei, tu vai reclamar para quem? Deixa eu contar uma analogia aqui rapidinho para você. Aleluia, aleluia. Nós temos que prestar atenção e analisar, irmão, esse texto. Aleluia. Existem pessoas que choram, não porque está convencida do seu pecado. Só o irmão disse: é Deus. Eu sei que é difícil dar glória. Eu sei. Tem pessoas que choram, não porque está convencida pelo seu pecado, mas ela chora por causa das consequências do seu pecado. E houve silêncio por quase meia hora. Então a pessoa, você vê, está chorando, mas ela não está chorando porque ela tem consciência do seu erro. Ela não está chorando porque tem consciência que ela falhou pelo pecado que cometeu. Não, ela está chorando porque sabe que tem um salário para o que ela fez. Ela está chorando porque vai ficar... eu tenho que falar, pastor, só hoje. Ela está chorando porque vai ficar fora de comunhão.
Ela está chorando porque não vai cantar mais no grupo. Ela não está chorando porque errou. Ela está chorando por causa das consequências. É um choro diferenciado. É um choro, deixa eu te explicar mais claro, que agora você vai entender. Aleluia. Irmãos, é como se fosse um policial chegando na hora, no flagrante, que o ladrão está roubando alguma coisa. Aí o ladrão chora. Mas ele não chora porque foi pego no pecado. Ele não chora porque foi flagrado. Não. Ele chora porque vai para a cadeia. Ainda que não tem muita glória, mas você não vai esquecer desse negócio nunca mais. Tem alguém entendendo aí? Então o choro não é de arrependimento. O choro é por causa das consequências. Senhor, ele chorou, eu estou perdido agora, porque eu fui errar, porque eu fui fazer isso, Senhor, agora vem a tua correção. Não, irmãos, não é esse choro que o Senhor se agrada. O Senhor está falando aqui daquele choro, quando a pessoa tem a consciência do pecado que ela cometeu. Aleluia, que ela tem consciência da falha que ela cometeu. Ela não chora por causa do pecado, ela chora só por causa das consequências. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: haverá uma mudança, e essa mudança será de dentro para fora. Aleluia. E você vai começar a chorar, mas arrependido pelas tuas falhas, arrependido pelos teus erros, arrependido por estar andando errado, e mesmo assim está dentro da casa, mesmo assim está servindo ao Senhor do teu jeito. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: haverá mudança sobre a tua vida e sobre a tua causa. Só quem está entendendo isso, abre a boca e glorifica e exalte o nome do Senhor. Parece que tem alguém entendendo aí. Parece que tem alguém compreendendo aí. O que Pedro está dizendo é o seguinte: uma coisa é chorar pelo erro que você cometeu, e outra coisa bem diferente, aleluia, é você estar pagando um preço por aquilo que você não fez. Você é inocente, mas estão te afligindo. Você está andando no caminho, mas estão te esbofeteando. É isso que agrada a Deus, aleluia. É isso que agrada o coração do Senhor. Eu estou fazendo tudo certo, Senhor, mas está acontecendo tudo de errado. Mas o Senhor está dizendo: eu me agrado, e sou eu que mudo a história da tua vida. Sou eu que mudo a história da tua casa e da tua causa. Aí eu chego no verso de número 21, que é um dos versos do tema. E no verso 21, ele diz da seguinte forma: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele está deixando bem claro: foi para isso que o Senhor te chamou, viu? Aleluia, aleluia. Para ser acusado injustamente e não revidar. Ser acusado injustamente e não ameaçar. Ser acusado injustamente e permanecer servindo ao Senhor.
Aleluia. Mas pregador, esse negócio é difícil. Uma pessoa falou mal de mim, eu tenho que falar bem dela. Uma pessoa pisou no meu pé, eu tenho que orar por ela. Uma pessoa está me perseguindo e eu tenho que fazer campanha de oração por ela. Está tudo errado isso, pastor Marcelo. Não é de Deus esse negócio. E é quase impossível de nós, seres humanos, fazer um negócio desse. É por isso que nasce o versículo 21. Pedro está dizendo: olha, vocês têm um exemplo. E o exemplo que vocês têm não é Abraão, não é Moisés, não é Davi, não é Isaac, não é Jacó, não é Gideão, não é Paulo, não sou eu, Pedro, não é nenhum dos homens maiores que você vê na Bíblia. O exemplo que vocês têm é de Jesus, o Nazareno. Só quem entende isso e consegue levantar a mão direita e dizer: se ele conseguiu, eu consigo. Se ele foi, eu vou. Se ele nos deixou o exemplo, dá para ser afligido, dá para sofrer, e isso ser agradável a Deus. Só quem está entendendo, só quem vai seguir as pisadas dele. Abre a tua boca e glorifica. Só quem vai pisar, só quem vai seguir as pisadas. Só quem vai seguir as pisadas. Quem não quer seguir as pisadas dele não tem problema, mas quem vai seguir a pisada, abre a boca. Quem não quiser seguir o caminho dele não tem problema, ele não obriga ninguém, aleluia. Mas aqueles que vão seguir as pisadas dele, abre a tua boca e glorifica. Ele está aqui para ouvir aqueles que vão seguir a sua pisada. Se você veio aqui, se você entrou aqui, se você está no telão e veio seguir as pisadas, está na internet e veio seguir a pisada, o Senhor está dizendo: abre a tua boca e glorifica, e exalta, e bendiz, enaltece, glorifica, bendiz o nome dele. Será que você consegue adorar ele por pelo menos 5 segundos? Eu disse 5, eu disse 5, já passou 1 segundo, agora é 4, agora só falta 3, agora só falta 2. Só quem vai seguir a pisada, agora só falta 1. Então dá o melhor glória aí. Abra a tua boca. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu... Eu estou ouvindo o barulho de adorador aí. Eu estou ouvindo o barulho de quem dá glória aí. Eu estou ouvindo o barulho de quem glorifica aí. Dá para seguir as passadas dele, dá para seguir os passos dele. Não vem com desculpa dizendo que não tem jeito. Ele diz no verso 21, tem jeito. Não vem com desculpa dizendo que não dá. Ele deixou claro no verso 21 que dá. Irmãos, ele deixa bem claro: ele padeceu em nosso lugar. Aleluia, aleluia. Ele entrou no teu lugar. E eu quero que você ainda mantenha atenção para o que eu estou dizendo. Foi um sacrifício, um sofrimento expiatório de Cristo. Na verdade, ele foi substituto. Aleluia. Era para você e foi ele. A morte de Cristo, os sofrimentos vicários de Cristo, ele sofreu e morreu no teu e no meu lugar. Aquela cruz era para você, ele foi. Aquela morte era para você, ele morreu. Aquilo que ele passou no teu lugar. Deixa bem claro isso. Então Jesus, ele não sofreu por erros, porque ele não cometeu nenhum. Então por que ele sofreu daquela forma? Porque ele passou por tudo aquilo, porque ele vivenciou por tudo aquilo. O ensino de Pedro era esse: não sofra
por erros. O ensino do mundo, na verdade, é esse. Não sofra por erros que você não cometeu. Mas Jesus, Ele faz totalmente ao contrário. Ele não comete erro e Ele vai sofrer no teu lugar. Ele não peca e vai sofrer no teu lugar. Ele, irmãos, não pecou nem em palavras, mas Ele foi sofrer no teu lugar. Aleluia. Olhe para o irmão que está ao seu lado, pergunta para ele: você já cometeu pecado alguma vez? Pergunta para ele: tu já cometeu pecado alguma vez? É muitos, não é? Aleluia. Mas Jesus foi lá morrer no teu lugar. Aleluia. Oh glória, oh glória. Ele estava dizendo para você e para mim: sofra, apesar de você estar vivendo uma vida exemplar. Ele estava dizendo para mim e para você: sofra, apesar de você estar vivendo uma vida de retidão. Se estão te perseguindo, você vivendo uma vida reta, é sinal que você está no caminho. É sinal que o Senhor está te aguardando. Aleluia. Pensa comigo um negócio, irmão. Pensa comigo mais uma coisa. Jesus sendo surrado lá no sinédrio judaico. Pensa comigo, imagina aí agora. Eu vou pedir para você fechar os olhos só por 2 minutinhos. Você tem coragem de fechar os olhos e começar a imaginar? Fecha os olhos, deixa eu ver. Quem estiver olhando, eu vou ver quem está com o olho aberto. Aleluia, glória a Deus. Pensa comigo, Jesus sendo surrado lá no sinédrio judaico. Imagina aí agora. Aquela noite que ele foi preso no Getsêmani. Pensa comigo aí agora, Jesus sendo espancado violentamente lá no pretório romano. Pensa comigo agora, tudo isso para agradar os judeus, porque até quem mandou surrá-lo estava convencido que ele era inocente. Agora imagina comigo, já está quase na hora de abrir os olhos. Imagina comigo Jesus caminhando para a cruz, pelas apiadas e estreitas ruas de Jerusalém, debaixo de vaias, uma multidão ensandecida, gritando contra ele. Agora pensa Jesus crucificado entre 2 ladrões, enquanto os 2 ladrões no começo eles estavam também zombando dele. Imagina Jesus sendo escarnecido pelos sacerdotes e pelos soldados romanos que estavam ali no pé da cruz, falando impropérios para ele. É isso o que Pedro está dizendo. Pode abrir os teus olhos e abrir a tua boca dando glória. Ele passou tudo isso por te amar. Ele passou tudo isso porque ele te ama. Ele passou tudo isso porque ele é apaixonado por você e deu a vida dele por você. Só quem está entendendo isso, dá tempo ainda de abrir a boca e glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Eu estou ouvindo aqui barulho daqueles que adoram. Eu estou ouvindo aqui barulho daqueles que glorificam. O plano perfeito, o plano perfeito, o plano perfeito teve cuspida. O plano perfeito teve coroa de espinho na cabeça. O plano perfeito teve chibatadas nas costas. O plano perfeito teve cruz pesada. Mas tudo isso para salvar a tua vida, para salvar toda a tua casa. Só quem está entendendo, abre a boca e glorifica. Era isso que ele estava dizendo. Aleluia. Falaram dele, mas ele permanecia.
chicoteavam ele, mas ele não deixou aonde ele estava. Aleluia! Ele estava ali todo machucado. Antes de colocar a cruz, aquela cruz pesada sobre os seus ombros, ele permaneceu firme até o Gólgota, até o lugar de ser crucificado. Tudo isso sabe por quê? Por causa da tua vida. Tudo isso por causa de você. Tudo isso por causa da tua família. Tudo isso por causa da tua casa inteira. Você nem havia nascido, você nem estava sonhando em nascer, na verdade, mas ele já havia pagado todo o preço. Ele já havia feito um plano, ele já havia deixado tudo preparado para a tua vida e para a tua história. O verso 23, que não tem jeito de passar direto desse verso, não tem como. O verso 23 diz assim: o qual, quando o injuriavam, não injuriava. Injuriava ele não falava, irmão. Com uma palavra só, ele acabava com todos que estavam à volta dele, mas ele preferiu permanecer calado. Isaías escreve 700 anos antes do seu nascimento. Ele foi perante os seus tosqueadores como uma ovelha muda. Ele tinha muita coisa para falar e ficou calado. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Alguém parece que compreendeu aí. Aquele que julga retamente está aqui. Aquele que julga justamente, ele está aqui neste lugar. Aleluia, oh glória. Irmãos, ele passou por 6 horas suspenso entre o céu e a terra. Na verdade, aleluia, sentindo sede, sentindo dor, sentindo cãibras, eu creio. E ele era maltratado e não fazia ameaças. Você imaginou, irmão, o que você fazia num lugar desse? Com um poder desse? Uma palavra tua acabava com tudo. E Jesus permaneceu ali firme. Oh glória. Ele permaneceu firme sem fazer ameaças. Aleluia. Um só olhar dele, pastor, fuzilava tudo, acabava com tudo. Mas ele preferiu ficar pregado ali. Oh, aleluia. O que segurava ele ali não era aqueles cravos, não era aqueles pregos com mais de 20 centímetros, apesar de ser grande, atravessar a madeira de um lado para o outro. Aqueles pregos nunca seguraram Jesus na cruz. O que segurou ele lá, aleluia, foi o amor. Aleluia, eu vou repetir. O que segurou ele lá foi o amor. Foi o amor de Deus Pai. Foi o amor de Deus Pai. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. Não é primogênito, unigênito. É o único. Era o único que era 100% Deus e 100% homem. Era o único. E ele está aqui nessa noite. E ele foi dado para que
todos não perecessem, mas que tenham vida eterna. E nessa noite Ele está aqui, desde os hinos da harpa, para mudar a tua vida e para mudar a tua história, para você permanecer mais crente, para você permanecer no alvo, para você permanecer buscando a presença dEle neste lugar. Mas o Senhor te exorta nessa noite: não tire satisfação, apenas glorifique meu nome. Não vai perguntar por que estão falando, só adora. O Senhor está de olho na tua conduta, o Senhor está de olho no teu jeito, o Senhor está olhando a maneira que você vive. Aleluia, aleluia, aleluia. Então permaneça, mesmo estando certo e mesmo debaixo de aflições, porque o Senhor tem algo muito grande preparado para a tua vida e para a tua história. Quantos acreditam nisso? Glorificam e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu estava orando para esse trabalho em casa, aleluia, o Senhor falava algo no meu coração para essa mocidade. E eu estou partindo para a conclusão. O Senhor falava comigo dessa seguinte maneira: fala para eles, Erevasérgia, Adarahá, Eriandou, Revácia, Edererrácia. Na verdade, quando Ele falava comigo, culminava, completava, corroborava com um sonho muito forte que Ele me deu com jovens. Eu estava pregando em um congresso de jovens, e quando eu fazia o apelo para os jovens vir à frente, eles vinham, mas vinham todo de blusa de manga comprida, e eu não entendia nada daquilo. Eu orei por eles, não tive discernimento do que estava acontecendo, e o Senhor falava comigo logo após: está quente e eles estão de blusa de manga comprida por causa das frequentes tentativas de tirarem a própria vida. Eu disse: Senhor, que negócio que é esse? Mas são filhos de crente, Senhor, mas estão te servindo há tanto tempo na tua casa. Aleluia. O Senhor me dizia: existem marcas, tentativa de tirar a própria vida por causa da pressão que estão sofrendo da sociedade. Edererrácia. Aí o Senhor falava comigo, isso foi o sonho, mas Ele falava comigo para falar para a mocidade aqui, aleluia, a mocidade regional. Ele dizia: fala para eles, aleluia, que eu vou enviar um grande e poderoso avivamento. Um grande e poderoso avivamento sobre a minha igreja nesses últimos dias. Só quem crê em palavra profética. Ele me dizia ainda mais, e eu preciso que todos os jovens levantem a mão direita agora, só a mão direita, o mais alto que você puder. E ele me dizia: fala para aquela juventude que o avivamento vai começar no meio deles. É por isso que eu estou pedindo para eles consagrarem, para buscarem, para se dedicarem, porque haverá um grande avivamento vindo sobre essa terra e vai ser iniciado no meio da juventude. Só quem acredita nisso, só quem crê nisso, só quem recebe isso, só quem acredita que Deus falou comigo, abre as
sua boca e glorifica. E esse avivamento, ele vem pela palavra. Não é avivamento de oba-oba, não é avivamento assim não. Não é avivamento de final de congresso, não é avivamento de festividade. É avivamento todo dia. É avivamento segunda, é avivamento terça, é avivamento quarta. Tu vai esperar eu falar a semana inteira para dar glória? É avivamento quinta, é avivamento sexta, é avivamento sábado, é avivamento domingo. É na escola, é na igreja, é na escola dominical, é na faculdade, é em casa, é no emprego. O Senhor manda te dizer: eu vou incendiar essa mocidade, e essa mocidade incendiarão as ruas de Mococa, as ruas de Guaxupé, as ruas de São Sebastião do Paraíso. Aonde você morar, há uma glória, há uma graça, há uma unção, há um poder, há uma virtude que vai te acompanhar. Só quem acredita nisso, rasga o peito e dá o melhor glória que você trouxe nessa noite. Eu estou sentindo a glória dele aqui, eu estou sentindo a virtude dele aqui, eu estou sentindo a glória, eu estou sentindo a presença. Esse avivamento já chegou, esse avivamento já está aí. Deus vai levantar pregadores no meio de vocês, já levantou, vai levantar cantores, pastores. Se prepare para o grande poder que haverá no meio dessa juventude. Só quem acredita, se coloque de pé dando glória a Deus nessa noite. Mas não se levante quietinho, levante dando glória, levante glorificando. Cadê as línguas estranhas que o Senhor te deu? Cadê? Rabácia, Ramandarábia Suia, Rebacandarábia Sé, Hererebacandarábia Suia de Candadaragai, Xadarábia Candadaragai. Haverá um avivamento lá na congregação aonde você está, lá na subsede aonde você está. Não vão conseguir barrar o que Deus vai começar a fazer na tua vida. Xadarábia, Hererebacandadaragai. Existem jovens que estão aqui me ouvindo agora, que vai ter que comprar agenda, porque o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai escancarar as portas.